Se você puder colocar a mão no seu coração, diga comigo, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Fala comigo nessa noite. Eu estou de coração aberto. Eu quero ser transformada. Eu quero ser cheia de tudo aquilo que os céus têm para mim. E eu quero viver os teus sonhos, os teus propósitos para esta geração. Que eu não saia daqui a mesma pessoa. No nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, olha para a mulher que está do seu lado e diz assim: Deus está fazendo coisas novas. Diz para a outra também: Deus está fazendo coisas novas. Amém? Você pode se assentar. Queridas, uma coisa que eu tenho plena convicção, tem sido aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, especialmente nesses últimos 2 anos, é que uma estação se encerrou no Brasil e nas nações, e um novo tempo está às portas. Nós estamos vivendo um tempo de transição sobre a terra. Nós estamos vivendo um tempo de transição sobre as nações. E eu creio que as pessoas de Deus, as pessoas que estão atentas àquilo que Deus está fazendo, vão ser plenamente posicionadas e realinhadas com o propósito dos céus. Muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitos ministros de Deus estão sendo reposicionados no reino. Alguns até reposicionados fisicamente. Não sei se você tem percebido, mas muita gente tem mudado de cidade, de país. Mas esse alinhamento dos céus, esse reposicionamento, ele é muito mais aqui, dentro de nós. Porque se nós queremos viver algo novo de Deus, nós precisamos nos despojar do que é velho, das nossas experiências, mesmo que tenham sido sobrenaturais, incríveis e maravilhosas. Você precisa agradecer a Deus, mas deixar para trás e seguir adiante para aquilo que Deus ainda tem para você. Mulher, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você, assim como eu, tenha uma história já de transformação, tem uma história, tem a sua experiência com Deus. Quantas aqui já receberam um toque particular do Espírito Santo? Alguma vez na sua vida você já recebeu? Eu quero te dizer, foi bom, foi maravilhoso, mas Deus tem coisas novas para fazer. E nós precisamos querer de todo o nosso coração participar e fazer parte desse novo mover de Deus sobre a terra. Eu tenho dito, Senhor, não me deixa para trás não, eu quero ir atrás, eu quero estar completamente sintonizada, conectada com os céus, daquilo que o Senhor tem para fazer, eu não quero ficar de fora. E eu tenho certeza que você também não quer. E eu creio, mulheres, de todo o meu coração, que o que Deus tem feito no meio das mulheres filhas amadas dele, tem sido muito especial. Porque as mulheres sempre foram muito quebrantadas, muito sensíveis. Jesus, quando ressuscitou, primeiro se revelou às mulheres. Porque nós temos um feeling espiritual, uma sensibilidade espiritual que muitas vezes os homens não têm, não é verdade? Na grande parte das vezes, a gente que discipula mulheres já há muitos anos, e eu também, além do ministério itinerante, sou pastora local já há 12 anos. Muitas vezes a gente vê as mulheres primeiro se rendendo a Jesus, e através do testemunho das mulheres, os homens são alcançados, porque nós estamos ali sintonizadas. E eu quero gerar no seu coração essa sensação profética de que algo está para acontecer. Algo está para acontecer na sua vida. Algo está para acontecer no Brasil. Algo está para acontecer nas nações da terra. Jesus está às portas. Não há mais tempo para dormir. Não há mais tempo para ficar preocupada com coisas pequenas. Não há mais tempo para supervalorizar as nossas dores. É tempo de se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronta para cumprir o teu chamado nessa geração. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías 43. Oh, meu coração está queimando. Eu creio que a maior onda de avivamento está para vir sobre a nossa terra. E nós temos o privilégio, queridas, de fazer parte daquilo que Deus
está soprando sobre a terra. Nós precisamos estar sensíveis. Isaías 43, a partir do versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Esse texto de Isaías, ele é muito atual, ele é para nós. E aqui Isaías está profetizando sobre uma mudança, uma transição. E ele fala, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Essa palavra lembrar do hebraico, zakar, ela quer dizer, não fique mencionando as coisas velhas como um memorial, com saudosismo. Não fique se recordando daquilo que já aconteceu, que foi bom, mas que você às vezes manifesta, tem tanto saudosismo, constrói um memorial para aquilo ali, que você simplesmente não consegue se desapegar daquilo que já aconteceu, para viver algo novo. E aqui eu falo de experiências boas, mas falo de experiências ruins também. Até quando você, mulher, vai olhar para as dores do passado, para as feridas, para as suas dificuldades, e vai dizer, por causa disso eu não consigo romper. Porque quando eu era criança, porque quando no início do meu casamento, então os anos vão passando e você parece que construiu um memorial e você idolatra a sua ferida de uma tal forma que você não consegue ir para o passo seguinte. Uma vez eu aconselhava uma irmã e quase todos os finais de anos, ela era uma líder, uma discípula muito querida. Ela vinha se aconselhar comigo sempre, mas anualmente a gente tinha aquela conversa de fechamento de ano. E aí todos os anos ela me queixava das mesmas coisas, ela me falava a mesma coisa. E aí lá pelo 5º, 6º ano de aconselhamento, eu olhei para ela e falei assim, eu tenho um desafio para você esse ano. Ela disse, qual é, pastora? Eu falei, arrumar problema novo. Chega de problema velho. Chega de você estar se lamentando ano após ano de coisas que você não consegue vencer. Olha para tua irmã do lado e diz assim, irmã, arruma um desafio novo. Até um problema novo, mas larga essas coisas velhas. Todas as vezes que a gente caminha para frente, nós vamos arrumar desafios novos, lutas vão vir, faz parte da nossa vida, amém, irmãs? Mas nós temos que estar dispostas a ir para o novo nível que Deus quer de nós, que Deus tem para nós. Isaías diz, não vos lembreis, não zacar, não fique construindo o memorial das coisas velhas. Eis que eu farei coisa nova, do hebraico shadash, algo fresco, algo recente. E ele diz, não a sabereis. Essa palavra sabereis é interessante, que outras versões ela fala, não a conhecereis. E esse conhecer do hebraico iada, ele quer dizer, o iada ele fala de um tipo de relacionamento íntimo, profundo, comparado ao relacionamento de intimidade do homem com a sua esposa. Muitas vezes, Deus na sua palavra compara o relacionamento homem e mulher com o relacionamento noivo e noiva, igreja. E ele fala desse tipo de intimidade iada, você vai ver muitas vezes, quando a gente traduz para o português, a gente perde muita coisa do original. Mas muitas vezes vocês vão encontrar essa palavra, iada. E ela fala conhecer intimamente, ter uma experiência pessoal e profunda, ter revelação. E esse texto diz, você ainda não conheceu? Ainda não sabe daquilo que eu estou para fazer de novo. Você ainda não teve uma experiência profunda, íntima comigo, o suficiente para saber que eu, Senhor teu Deus, estou fazendo coisas novas. Queridas, nós só vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus para nós, porque existe um sobrenatural de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Se nós o conhecermos intimamente. Não conhecer de ouvir falar da plataforma. Não conhecer, mulher, de ouvir das experiências do seu esposo, ou de ouvir aqui de um pastor, de uma pastora, de um homem, de uma mulher de Deus.
Mas você, na sua casa, no seu trabalho, dona de casa, buscar ouvir a voz do seu amado. Ah, mulheres, quando nós o conhecermos intimamente, quando nós pudermos ouvir aquilo que Deus está para fazer de novo, então essa geração não vai poder conter a revolução que vai acontecer, a onda de avivamento que está para vir e vai começar através de mim, através de você. Você crê nisso? Não, você crê nisso? Eu tenho dito para Deus: Senhor, por favor, me deixa fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Alguns anos atrás eu comecei a orar e eu disse: Deus, por favor, me dê o privilégio de ser uma voz. Me dê o privilégio, não de ser uma voz por mim mesma, porque eu não estou muito preocupada com a minha reputação, irmãs. Mas de ser um instrumento do Senhor. Me dá o privilégio de ser um instrumento do Senhor nessa terra. E um dia eu estava orando e dizendo isso para Deus: me deixa, Senhor, me deixa influenciar, me deixa fazer algo nessa geração a qual o Senhor me plantou. O Espírito Santo falou comigo: filha, você está orando errado. Eu falei: uau, como assim? Eu estou com a melhor das intenções. Ele: filha, eu te criei não só para você deixar uma marca na sua geração, mas para que você deixe um legado nas gerações que virão. Queridas irmãs, o Evangelho só chegou até nós até hoje. A palavra de Deus só chegou até nós até hoje para nós, porque homens e mulheres pagaram o preço de dar a sua vida para testemunhar desse amor, para testemunhar dessa transformação, porque homens e mulheres não se venderam e não se corromperam com esse mundo, porque homens e mulheres não se deixaram abater com as suas próprias lutas, mas disseram: Senhor, me usa, faz algo. Esse evangelho então, de geração em geração, uma geração falando a outra geração, ele chegou até nós. O que a próxima geração vai receber de nós? Eu me preocupo de ser uma geração que só se preocupa consigo mesma, com as suas bênçãos, com as suas vitórias. E é tão bom a gente vir para o culto e ouvir uma palavra de consolo e uma palavra fortalecedora. Parece que faz uma massagem na nossa alma, no nosso ego. Eu não estou dizendo que isso não seja importante em alguns momentos, porque o Evangelho também é consolo. O Espírito Santo, ele é consolador para nós. Mas todas as vezes que nós venhamos nos expor à palavra, nós precisamos sair daqui transformadas, amém? Nós precisamos sair daqui completamente revolucionadas. Porque Deus está fazendo algo novo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, versículo 36 a 39. Lucas 5. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois romperá a veste nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Todas as vezes que Deus começa a fazer coisas novas em nós, nós tendemos a nos agarrar às fórmulas, às maneiras antigas. Essa é a nossa maior tentação. É olhar para aquilo que já foi bom, para as áreas que nós já temos experiências com Deus e dizer: Deus, eu vou continuar fazendo da mesma forma, porque não está maravilhoso, mas está indo tudo bem. É olhar para a nossa circunstância e dizer: Deus tem feito, Deus tem me abençoado, Deus tem me usado, eu tenho caminhado em fé. E não conseguir vislumbrar aquilo que Deus tem de novo. E a gente se apega a experiências, a fórmulas antigas, se recusando a viver aquilo que Deus tem preparado para nós de novo.
E Deus não pode fazer coisas novas em nossas vidas se o recipiente, se quem nós somos ainda estiver da mesma maneira. A gente olha e diz, Deus, eu quero o teu mover, eu quero a tua glória, eu quero o teu novo, eu quero o teu sobrenatural, Senhor. Quantas querem isso sobre a sua vida e família? Você quer o sobrenatural de Deus, o agir de Deus de maneira incrível? Você quer isso? Então se prepare, porque Deus vai ter que romper esse odre. Deus vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. E eu vou só falar um pouquinho do contexto da época para você entender o que eu estou falando. Esse odre, esse barril era diferente do barril que a gente conhece hoje, de madeira. E outras formas de conservação de vinho, eu não sou especialista nisso. Mas antigamente o odre era feito de pele, de couro de animal. E ele era costurado. Ele formava como que um barril arredondado, com uma boca afunilada. E aquele vinho novo era colocado no barril, naquele odre de pelo de animal, de couro de animal. E à medida que aquele vinho ia fermentando, ia sofrendo o processo de fermentação, esse odre que tinha começado de um tamanho, ele ia se enlarguecendo, se dilatando. De maneira, queridas, que quando o vinho estava pronto, o odre estava fino, a pele do animal, aquele couro já tinha sido esticado. E então ele era rompido e o vinho podia ser servido. O que a palavra está nos dizendo é que para que um novo vinho venha, para que esse processo de transformação aconteça, o recipiente precisa ser renovado. Porque se você pegasse aquele odre que já tinha sido dilatado, que já tinha sido esticado pelas pressões, então ele ia se romper. Escuta só, irmão, presta atenção. Todas as vezes que você ora, que você canta, que você diz, Deus, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, a gente não tem nem noção, muitas vezes, do que a gente canta. A glória de Deus, ela vem de uma maneira densa. Ela vem de uma maneira pesada. A glória de Deus, ela faz uma pressão de transformação. E você jamais pode suportar o peso da glória de Deus se você estiver enlarguecido, desgastado e corroído pelo tempo, pela religiosidade. Você precisa ser renovado para receber novamente e ser exposto novamente, irmã, a um novo nível de pressão dessa glória. Quantas ainda querem a glória de Deus? Então olha para a tua irmã e diz assim, se prepare para ser pressionada. Opa, pastora, não era bem essa palavra que eu estava querendo ouvir hoje, né? Ai, irmãs, mas é isso que eu amo nesse Deus. É que Ele de primeiro atrai a gente, prepara aquele momento e começa a tratar conosco. Porque, queridas, a nossa estrutura precisa ser mudada. Para receber algo novo, para receber um novo tipo de pressão, um peso da presença de Deus. Você precisa ser renovada, ser transformada. Você precisa dizer, Deus, eu quero que as minhas estruturas sejam mudadas. Para viver a tua glória de uma maneira que eu nunca vivi antes. E se prepare, minha irmã, que a sua vida vai ser revolucionada. Você quer viver algo novo, então se prepare para ser esticada, para ser pressionada. A nossa tentação é dizer, a coisa está dando certo. A tentação dos pastores, de grande parte dos pastores de igreja, seniors, presidente, é dizer, a coisa está dando certo, está indo tudo bem. Eu vou continuar da mesma forma. O avivamento que nós vimos no passado, irmãs, as experiências que nós tivemos foi maravilhosa. Mas esse vinho, o azeite, vai ficando envelhecido. O vinho já fermentou. E sabe do que mais? Você precisa de experiências novas. Você precisa ter uma nova revelação daquilo que Deus tem nessa estação para você. Para você ir a um novo nível de fé, você precisa se expor em dependência a Deus e dizer, Senhor, o que é agora? Eu abro mão dos meus preconceitos, eu abro mão até daquilo que eu aprendi. Porque com o tempo, a gente vai aprendendo a fazer.
e até a manipular, irmãos. Esse é o maior risco dos líderes. Com o tempo, a gente vai aprendendo a vestir uma capa de cristã e de parecer cristã naquilo que a gente faz, mas dentro de nós a gente está tão distante de Deus. A gente consegue falar de Jesus, a gente consegue pregar de Jesus, mas dentro de nós estamos tão vazios. Nós nos tornamos profissionais da fé. E eu tenho medo. Você quer saber uma coisa de que eu tenho medo? E de que eu me ajoelho ao lado da minha cama. E de que eu me humilho diante do meu Deus, o Senhor. Nunca me deixe me achar tão madura na fé, tão experiente, a ponto de eu me tornar uma profissional da fé. Profissional em manipular a emoção das pessoas. E tão longe, tão vazia, tão distante do Senhor. Queridas, os seus filhos, quantas têm filhos aqui? Seus filhos não vão respeitar a sua religião. Seus filhos vão respeitar a sua experiência de fé. Coisa mais linda que eu posso dizer é ouvir dos meus filhos. A minha mãe, uma mulher de Deus. A minha mãe escuta Deus. Mãe, ora. Porque quando você ora, as coisas acontecem, mãe. Mãe, fala com Jesus. Que marca, que legado você está deixando sobre a sua família, sobre o seu esposo? Será que é como nós vimos aqui, aquela mulher rixosa, aquela mulher que só murmura? A ciência diz que o CID desse século, né, o CID é numeração mundial, controle de doenças do mundo, é a maneira que nós escrevemos e damos as siglas para as doenças. E o CID que mais cresceu nesse último século foi os CIDs F, que estão dentre os transtornos psicoemocionais. E o mal do século é considerado o transtorno depressivo de ansiedade. E nós ficamos ansiosas por tudo, porque a gente não consegue ver as coisas tão rápido como a gente gostaria. Nós perdemos fé. A depressão, que tem sido um mal tão grande. Essa semana eu tive com tantas pessoas com problemas de depressão, de ansiedade, dentro da igreja. Não que nós somos seres trinos, amém, irmãs? Isso aqui é só um parênteses daquilo que eu ia falar. Nós temos o corpo, a alma e o espírito, a gente cuida do espiritual, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Muitas vezes a gente que é cristã, mulher, a gente despreza, não se cuida, não se alimenta bem, não dorme bem, não faz exercício, você precisa se cuidar. Não cuida da alma, das emoções, mas Deus não nos chamou para o espírito de covardia. Deus não nos chamou para a tristeza profunda. Deus nos chamou para o espírito de ousadia e de alegria nele. Nós precisamos nos levantar e dizer: depressão, eu não aceito você assolando a minha casa. Ansiedade, eu não aceito você tomando conta das minhas emoções. Eu me levanto. E debaixo da direção do Espírito Santo, eu assumo o controle da minha vida. Ah, queridas. Você tem a oportunidade de viver muito além da biologia, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Porque eu creio que Deus, se tem uma coisa que Deus não te criou para ser, é só alguém para viver biologicamente. Deus te criou para cumprir os propósitos dele. Romanos 8,19 diz: pois toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filho, do grego huios, ela quer dizer filhos maduros. Toda a criação anseia pela manifestação das filhas maduras, experientes em Deus, que vão manifestar a glória dele nessa terra. Não gatinhas mimadas, mas leoas. Onde estão as leoas de Jesus? Você está aqui? Não gatinhas mimadas. Nós vamos passar por luta sim, vamos chorar sim. Mulher assim, a gente chora, sorri, né? Parece que Deus fez Adão. E aí, eu brinco sempre, digo assim, Deus fez Adão. Aí Deus olhou e falou assim, eu vou dar uma melhorada, né? Brincadeira. Botou um pouquinho de mel e fez Eva. A mulher é um ser muito particular, muito especial.
Mas Deus tem levantado leoas, mulheres ungidas, não mulheres vulneráveis emocionalmente, mimadas, que horas estão bem com Deus quando tudo está bem na sua vida, estável. E que passam por lutas e pensam em desistir quando as coisas estão difíceis. As pessoas maduras, elas suportam pressões. As mulheres que Deus tem levantado nessa geração, irmãs, elas suportam pressões. Não importa a estação. Esteja no dia bom, esteja no dia mau. Nós precisamos estar ali firmes do Senhor. Senhor, eu vou dar frutos. Senhor, eu vou te amar com toda a intensidade do meu coração. Eu não abro mão do Senhor. Esteja eu numa caverna escondido, no momento de descanso, ou esteja eu na plataforma. Deus, eu não abro mão de viver os teus sonhos para mim. Queridas, os anos vão passando e todo aniversário meu eu tenho uma crise. Verdade, vou compartilhar com vocês. Eu fico feliz. Eu não aceito receber parabéns de ninguém antes de Jesus. Então, quando dá meia-noite, falo, ninguém fala comigo. Eu me ajoelho, já faço isso há alguns anos. E aí eu recebo o primeiro parabéns de Jesus, né? E eu vou ali, o Espírito Santo vai ministrando, tratando comigo. E eu vou recebendo as promessas de Deus para aquele ano que está sendo renovado sobre a minha vida. Mas eu entro numa crise. A crise é, Deus, os anos estão passando. E eu ainda não vivi tudo que o Senhor tem planejado para mim. Eu ainda não consegui cumprir todos os propósitos. Eu sinto que ainda existem coisas que Deus quer de mim, que Deus me preparou, que Deus me criou para ser e viver, que eu ainda não estou vivendo. Você também se sente assim? Então nós estamos no mesmo barco, irmã. Eu sinto que existem coisas a acontecer e o meu coração é cheio de expectativas. Não só para viver essas coisas, porque eu quero tudo que os céus têm para mim, mas para estar no lugar que Deus me criou para estar. Todos os anos eu passo por isso. Eu não pude olhar ainda, Senhor, a Tua glória da maneira que eu quero ver. Eu quero mais. Queridas, precisa haver no nosso coração esse desejo intenso de amar a Deus, de conhecer a Deus, de ser transformadas à sua imagem e semelhança, de ser mais parecidas com Ele. De viver não só os seus sonhos. Quantas aqui querem ser abençoadas? Deixa eu ver. Amém. Então, se você vem à igreja só para ser abençoada, eu quero te dar uma notícia. Você pode, de verdade, se levantar e ir para a sua casa. Porque você já foi abençoado. Jesus já conquistou na cruz para você uma herança. A questão não é a bênção. Nós não estamos aqui só para ser abençoados, para receber uma palavra que nos fortalece. Nós estamos aqui para ser revolucionadas debaixo de uma graça, de uma unção. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, não tem a ver com o meu sonho. O Senhor sabe os meus sonhos, eu exponho ao Senhor os teus pés. Mas, Pai, quais são os teus sonhos para mim? Quais são os teus sonhos para essa geração? Senhor, que compartilha comigo. Sabe, queridas, eu cansei de ouvir falar de Deus. Eu cansei de ouvir de pessoas, de homens e mulheres de Deus na plataforma, me contando das experiências que eles tinham com o Senhor. E eu falei, Senhor, amém, é maravilhoso, uau, eu admiro. Mas fala comigo também, o Senhor é meu pai. Eu sou uma filha um pouco ciumenta, sabe? Se eu falar com ele, o Senhor tem que falar comigo também. O Senhor deu revelação a ele, o Senhor pode dar revelação a mim também. Amém, queridas? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Qual tem sido a sua atitude diante de Deus? Você tem vindo ao altar só para mendigar uma bênção? Você já foi abençoada. Ou você tem vindo aqui para ser revolucionada, transformada e dizendo, Deus, quais são os teus sonhos para mim? Quais são os teus sonhos para essa geração? Isso faz toda a diferença, querida. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, um pouquinho mais aí à frente de onde nós lemos. Essa história é tão conhecida dessas duas irmãs, Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 42.
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como eu falei no início, Deus está fazendo coisas novas. Nós estamos vendo, percebendo, ou será que nós temos os olhos fechados? Nenhum avivamento na história começou sem uma volta, sem um retorno, sem arrependimento. Nenhum avivamento na história começou sem uma busca intensa e as pessoas buscando a Deus por quem Ele é, não só por aquilo que Ele pode fazer. Todas as vezes que a gente olha para o futuro e olha para o novo, nós estamos olhando para Deus. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas Ele continua se renovando, amém? Esse é o mistério do Senhor, do nosso Deus. Ele não está fazendo a coisa velha novamente. Eu vou repetir, Deus não está fazendo a coisa velha novamente. Vai haver um eclipse do velho, porque não existe uma fórmula. Eu acho interessante que todas as vezes que a gente começa a se achar expert naquilo que Deus está fazendo, Deus muda. Deus muda a estação, Deus muda. Você já percebeu isso? E sabe por quê? Porque não é na nossa manipulação, é no governo e no controle dEle. E aquilo que você fazia que dava tão certo, começa a mudar. Às vezes a gente quer fazer simplesmente uma plástica, né, naquilo que é velho. A gente tenta fazer um lifting naquilo que era velho. Por exemplo, pega uma senhorinha de 70 anos e faz um lifting facial nela, coloca um botox, um preenchimento. Não que eu tenha nada contra isso, amém, mães? Tem coisas que são de Deus para as mulheres. Ela pode até parecer diferente, mas ela continua sendo a mesma senhora idosa. Ela pode até ter uma aparência boa, mas não é genuíno, não é real. Não importa o que você faça com a fórmula antiga, com aquilo que você recebeu no passado. Você precisa abandonar aquilo que é velho para viver o novo. Vocês estão me entendendo, gente? Aquela experiência que você teve, aquele encontro que você teve com Deus, amém, foi maravilhoso. Mas está na hora de se abrir. Está na hora de abrir o coração para viver coisas ainda maiores. E aqui a gente tem o exemplo de duas irmãs. E eu sempre apreciei a irmã Marta. Acho que quando eu chegar no céu, eu vou encontrar a Marta e vou dizer: Marta, olha, eu fui uma ferrenha defensora sua. Porque a Marta fazia as coisas funcionarem, amém, irmãs? Marta que servia comida. Marta que colocava ordem nas coisas. A questão não era o que Marta fazia. A questão não era a quantidade de coisas que Marta realizava. A questão é que ela esqueceu uma coisa, a melhor parte. Ela esqueceu de que estar na presença de Deus era o mais importante. Ei, mulheres, a gente pode correr o risco fácil, especialmente na nossa geração, de mulheres viradas, proativas, trabalhadoras, de fazer tantas coisas, mesmo dentro da igreja. A gente se envolve em tantas tarefas, e olha, quem é líder sabe que tem serviço na igreja, não tem? Para acontecer essa conferência, teve muito trabalho, muita organização. Então, esse lado Marta é importante, porque Marta organiza as coisas. Mas nós não podemos jamais esquecer de um coração que se rende aos pés do Senhor. O problema não foi Marta fazer coisas. O problema foi que ela deixou se fadigar, se sobrecarregar com tantas coisas, que ela esqueceu a melhor parte. Será que essas somos nós muitas vezes?
nos cansamos, nos fadigamos, realizamos coisas para Deus, até no ministério, irmãos. A gente começa a realizar coisas para Deus e a gente acha isso tudo maravilhoso. E é tão bom quando Deus nos usa para abençoar outras vidas. Mas se nós não vigiarmos, a gente entra numa roda viva de realizar coisas para Deus e de sair do lugar da presença. E o nosso lugar principal não é na plataforma, não é realizando, é no secreto, é com o nosso amado. É ali que a nossa identidade é transformada, é ali que o nosso caráter é revolucionado, é ali que nós escutamos, filha. Queridas, além de todos os títulos que esse mundo possa te dar, eu não sei você, mas existe um título que eu amo, que eu aprecio e que eu guardo. Esse título se chama Filhinha do Papai. Esse é o título que eu mais amo, que eu mais preservo. E que eu oro todos os dias, eu digo, Senhor, se algum dia todas as minhas responsabilidades tomarem o lugar, ou até os meus filhos, a minha família, por favor, não me deixe esquecer que eu sou apenas tua filha. Esse é o lugar de cura. É nesse lugar que eu fui um dia alcançada, transformada. É nesse lugar que eu pude ouvir a sua voz e as feridas que havia no meu coração durante anos foram saradas. Irmãs, eu não posso viver longe dele. Irmãs, não saiam da presença dele. Percam tudo, mas não percam a dependência de Deus sobre a sua vida. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu sei que o nosso tempo está um pouquinho avançado. Vocês me dão 5 minutinhos? Quem me dá 5 minutinhos? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vai dar tempo, né? Esse é golpe do pastor Luciano Subirá das antigas também, né? Esse é golpe, estratégia de pastor, viu? Para compartilhar um pouquinho de como eu me descobri, eu fui transformada nesse processo. Porque eu sei que talvez você possa se identificar. A minha geração, a nossa geração de mulheres, ela não foi uma geração criada para ser dependente, para ser uma mulher dona de casa, submissa. Amém? Vocês concordam comigo? Nós somos criadas para ter a nossa própria vida, pagar as contas, sermos independentes, sermos resolvidas. A minha mãe sempre me dizia, estude. O que vai fazer de você alguma coisa na vida é o estudo. Eu sempre disse desde a minha adolescência, nunca nenhum homem vai precisar comprar nada para mim, eu vou ser uma mulher resolvida, independente. Eu fui criada assim com esses conceitos desde criança, muito resolvida. Minha mãe nunca precisou ir na escola, na faculdade, para resolver qualquer problema. E eu tinha um orgulho dentro de mim. Esse orgulho é, eu sou independente. Eu sou independente. Só que as coisas não foram bem como eu estava planejando. Porque, apesar de eu ter um lar maravilhoso, os meus pais não eram cristãos. Eu nunca fui criada indo para a igreja, mesmo a minha família nominalmente se intitulando católica, mas nem isso os meus pais frequentavam. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma igrejinha do bairro, eu ia sozinha, criança, de 5, 7 anos, naquela época que a gente podia sair na rua, irmãs, assim, andando, né? Que você podia mandar a criança andar no bairro sozinha. Eu sou dessa época ainda. Eu ia para a igreja sozinha, eu me matriculei na primeira comunhão, sozinha, só fiz avisar a minha mãe, com 9 anos, ela pagou tudo, comprou a batinha, e eu mesma me matriculei, eu mesma ia sozinha, a crisma foi a mesma coisa, porque existia dentro de mim uma sede de Deus inexplicável. Desde criança, eu tinha muita percepção espiritual, um dom de visão, e eu não sabia como lidar com isso. Na adolescência, eu passei um tempo no espiritismo, no kardecismo, porque as pessoas diziam, você só pode ser médium. E aí vem os enganos do inimigo, porque eu não estava protegida. E o meu pai era um homem bom, mas era um cirurgião que trabalhava de domingo a domingo. Quem é filho de médico aqui sabe. Tem algum filho de médico aqui? Ninguém, né? Eu cresci dizendo, nunca que eu vou ser médica na minha vida. Eu vou ser tudo menos médica.
Mas Deus tem senso de humor, né, irmãs? Tenho certeza que Deus tem senso de humor. E o meu pai é um homem muito bom, muito ético, mas sem Deus. Se afundou no alcoolismo durante quase 14 anos. Isso foi a desgraça da minha família. A minha mãe, como uma mulher forte, de caráter, segurou a família. Se não fosse por ela, pela graça de Deus, nós teríamos nos perdido. E ela conseguiu educar a mim e o meu irmão com tudo do melhor. Até que, depois de ter passado por tudo mesmo, irmãos, por tudo que é tipo de religião, tudo que você puder imaginar, minha mãe procurou. Menos Jesus, né? Jesus foi a última pessoa que ela decidiu procurar. Mas como Jesus ama pegar as coisas impossíveis, como Jesus é especialista em transformar aquilo que já está acabado e fazer tudo de novo, assim Ele fez com a minha casa e a minha família. Ele transformou a vida do meu pai. Meu pai, há 14 anos afundado, tinha perdido a sua reputação como médico. Ele era um grande cirurgião em todo o estado, muito conhecido. E Deus deu a ele o tempo dele recuperar a sobriedade, a dignidade dele como profissional, como professor da universidade que ele era. Foi meu professor, chegou a ser meu professor de faculdade. Mas quando eu entrei na faculdade, foi a pior época do meu pai. E você pode dizer assim, você nunca quis medicina, como é que você fez? Foi meio por acaso, de verdade. Esses dias eu estava mexendo nos meus papéis e encontrei uma avaliação, a gente chamava de teste vocacional na época. Eu fiz esse teste vocacional e eu fiquei com muita raiva desse teste vocacional, porque eu queria que esse teste vocacional me dissesse o que eu ia ser. Eu não sabia, eu não tinha noção. Uma coisa eu sabia, a área da saúde de jeito nenhum. E eu fiz esse teste me avaliou, e no final o laudo era assim. Você é uma pessoa inteligente, capaz, eu sempre gostei de estudar. Qualquer área que você fizer, você vai ser bem-sucedida. Eu fiquei muito, de verdade, irmãs, talvez você pudesse ficar feliz, mas eu fiquei muito chateada, porque eu queria uma coisa que me dissesse, é isso. Mas como eu gostava de cuidar das pessoas, né, o dom pastoral já era latente, eu fui por exclusão. Eu me lembro de pegar aquele panfletinho do vestibular e ler curso por curso e dizer, não, direito não dá para mim, isso não dá para mim. Acho que eu vou ter que fazer medicina mesmo. De verdade. O testemunho ao contrário, é esse meu testemunho. E pela graça e bondade de Deus, porque Ele queria muito que eu fizesse aquela faculdade, eu passei no primeiro vestibular. Eu não tinha convicção. E esse ano que eu passei foi o pior ano da nossa família, da minha vida. Meu pai tinha sido internado 3 vezes, ele tinha crises convulsivas, todas as vezes que ele tentava parar de beber, ele já estava com uma cirrose. E a minha mãe procurou Jesus, como eu falei há pouco, ele se converteu. Meu pai se batizou 3 vezes nas águas, irmãs. Que ele dizia assim, dessa vez é para valer. Nunca conheci ninguém que se batizou mais do que ele. Se conhecer, me diz depois, viu? Todas as vezes ele caía, ele dizia, não, dessa vez eu vou me lavar, vai ser para valer. Mas o certo é que Deus o transformou. E eu fui a última a me converter. E eu que era tão independente, tão confiante. A primeira pessoa que eu precisei aprender a depender foi de Deus. Não foi fácil me render. Não foi fácil soltar o controle da vida. Porque eu achei que eu sabia me resolver muito bem. E quando chegou nesse ponto, as minhas fraquezas, as minhas debilidades, a minha incapacidade de ser feliz com as próprias forças, já era muito, muito real. E eu tão cética, tão crítica. Eu passei 1 ano visitando a igreja sem me render a Jesus. Não foi fácil, porque a minha luta era dizer assim, eu vou entregar o controle da minha vida para Deus. Eu achava que era melhor eu mesma controlar. Será que você já conheceu alguém assim? A gente entrega para Deus, Senhor, é teu. Amém? Orei, entreguei para Deus. Aí isso foi no domingo. Na segunda-feira, passa a terça, aquele problema não é resolvido, passa na quarta e você diz, Deus, me dá aqui, que eu mesmo vou resolver. Se identificou aí, irmã? Essa era eu.
Mas quando eu me rendi, quando eu conheci o amor de Deus, quando eu soube que Jesus me amava muito, eu me apaixonei perdidamente por Jesus. Eu tinha 18 anos, eu falei, Deus, por que eu não te conhecia antes? Foi o meu arrependimento de vida, foi porque eu não conhecia Jesus antes. Foi uma experiência tão louca, tão apaixonada, irmãs, que eu peguei todas as minhas roupas, eu fiz uma fogueira. Todas as roupas que eu dizia, essa aqui não é roupa santa. Você sabe como saber que a roupa é santa ou não, irmã? É simples, você vai no espelho da sua casa amanhã de manhã, veste a roupa e pergunta, Espírito Santo, estou bonita? Esteja aberta para ouvir e ser corrigida se ele te disser que você precisa mudar alguma coisa, amém? Que nós somos templo. E eu fiz uma fogueira dos meus CDs, eu fiz uma fogueira dos LPs do meu pai, dos livros de literatura do meu pai, eu fiz uma fogueira dos quadros da minha casa, que eu dizia, por trás desse quadro tem um demônio. E quando meu pai e minha mãe chegaram em casa, ainda deu tempo deles salvarem algumas coisas, de tão radical que eu fiquei, irmãs. Daquele momento em diante eu falei, Deus, eu não quero mais controlar a minha vida é tudo, eu dependo de Ti. E aí, como todos nós, nesse processo de transição, cresci essa mulher corajosa, confiante nas próprias forças, resolvida. O tempo foi passando. E minha maior decepção foi descobrir que eu não era tão boa assim. A minha maior decepção foi descobrir que em mim haviam falhas, pecados e erros. Que se eu não sofresse um processo de cura, de transformação profunda, não tinha como prosseguir. Logo que eu entreguei a minha vida a Jesus, no primeiro ano da faculdade de medicina, Deus me falou sobre um chamado específico. Eu fiquei tão convicta daquilo, como eu falei para vocês, eu estava tão radical, irmãs. De verdade, eu fiquei com uma mudinha de roupa. Eu passei anos usando só saia longa. Mas olha, para mim foi necessário. Foi necessário. Deus estava transformando muitas coisas dentro de mim. Não era religiosidade naquele momento. Mas eu precisava passar por um processo de renúncia, até na área de roupas mesmo. E eu passei por esse momento. E Deus começou a me falar sobre um chamado. E eu já não tinha tanta convicção assim de que eu queria ser médica. Eu falei, uau, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado missionário, eu vou pregar para as nações, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu tenho um chamado para a área da adoração, eu vou largar tudo. E eu fui, meu pai ainda era vivo, eu fui até ele, a minha mãe, e eu consegui convencê-los a me deixarem trancar a faculdade. Eu já contei esse testemunho aqui. Quem estava aqui uns anos atrás, quando eu contei parte desse testemunho? Estou passando bem rapidinho, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E eu peguei os documentos do CFNI, Chris for the Nations, lá em Dallas, nos Estados Unidos. E quando eu estava saindo, com toda a papelada para trancar a minha faculdade, dentro do carro, já debaixo da concordância do meu pai e da minha mãe, eu tinha conseguido convencer eles. Deus falou comigo, filha, para onde você vai? Eu te dei um chamado, fui eu que te chamei, mas ei, espera, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar e você vai se formar. E esse, irmãs, foi o primeiro não de muitos que eu já ouvi. Quantos já ouviram algum não de Deus? O não de Deus às vezes dói, não é verdade? Mas Ele é educador. Eu falei, como assim, Deus? Eu só quero seguir o meu chamado. Eu tenho um chamado para as nações, o Senhor me chamou. E Deus disse, você vai ficar. E aí eu fiz a faculdade. Um ano antes de eu formar, meu pai faleceu. Ele chegou a ter um hepatocarcinoma, um câncer de fígado. Eu estava, por causa dos anos de bebida, eu estava escrevendo a minha monografia sobre câncer de fígado, sem saber. Deus me revelou, em dezembro de 2001, eu estava orando no meu quarto, sozinha, como de praxe, todas as noites. E Deus falou comigo, filha, eu vou levar o seu pai. Eu falei, como assim, Deus?
Meu pai está bem, meu pai está trabalhando. Ele tem uns nódulos cirróticos, ele já era hipertenso, diabético, mas ele estava estável, ele estava dando plantão noturno, para vocês terem uma ideia, de tão cheio de vida que ele estava. E até então a gente não sabia do diagnóstico, mas foi tão real, foi uma voz audível de Deus, que eu passei essa madrugada sem dormir. E Deus falou comigo, você vai dar uma palavra no dia que eu levar o seu pai, no dia do velório do seu pai. Você vai ministrar. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja Ele por isso. Deus me lembrou dessa palavra de Jó. Irmãs, não foi fácil. Imagina Deus te dizer que vai levar seu pai. Foi tão real. E nessa altura eu já tinha tido tanta experiência com Deus que os meus pais acreditavam na minha palavra. Eles acreditavam que Deus falava comigo. Então eu te chamei a minha mãe e falei, mãe, Deus falou comigo que vai levar o meu pai. E ela acreditou tanto. Para vocês terem ideia, minha mãe organizou o velório do meu pai 1 mês antes dele morrer, por causa da palavra que Deus tinha me dado. E um dia eu estava lá em casa, meu pai chegou com uma tomografia de abdômen que ele tinha feito uma há menos de 6 meses, estava estável, e ele escondeu essa tomografia de mim, e eu achei, e eu falei, pai, Deus falou comigo, que Ele vai te levar. Você está pronto, pai? Eu lembro dele balançar a cabeça e ele dizer, eu estou pronto. Os dias foram passando. Um dia eu estava no aniversário de uma irmã, e no meio desse aniversário me deu uma tristeza profunda na alma. E eu senti o Espírito Santo me dirigindo para voltar para minha casa. Eu vim no carro desesperada. No meio do caminho, meu irmão ligou e falou, onde é que tu está? Eu falei, eu estou chegando em casa. Ele falou, vem para cá agora. Quando eu cheguei na minha casa, eu tive a visão mais incrível que eu já tive até hoje na minha vida. Deus me deu essa bondade de ter essa visão, que foi muito consoladora para nós. A casa da minha mãe fica numa esquina, e eu tive uma visão de anjos ombreados, numa posição de escolta, ombro a ombro, ao redor daquele muro. E no dia que Deus falou comigo que ia levar meu pai, eu fiz uma oração. Por ele ser médico e por já ter passado por algumas internações em clínica, ter sido muito difícil. Eu orei e falei, Deus, por favor, não permite que meu pai entre nem dentro de uma ambulância. E, queridas, o meu pai morreu dormindo. Dormindo. Ele foi repousar e ele morreu dormindo. E quando eu cheguei na casa, minha mãe e meu irmão me abraçaram. Eu perguntei onde ele está. Ele dormiu num sofazinho que tinha no quarto dele. E eu arrumei ele, vesti ele todo de médico, porque ele tinha uma história, desde que eu era criança, ele dizia, quando eu morrer, você que vai me vestir de médico. Nunca diga isso para o seu filho, pelo amor de Deus. Nunca faça isso. Mas eu cresci ouvindo isso. Então eu tinha um senso de missão. Falei, onde ele está? Então eu fiz a barba dele, arrumei. E talvez até você se escandalize comigo. Mas, irmãs, eu tenho uma convicção tão real na eternidade. Eu sou tão grata a Deus. Eu comecei o velório do meu pai, por ele ser muito conhecido. Tinham quase 2.000 pessoas na igreja naquele dia. E eu fiz o louvor com as músicas que ele mais gostava. E eu abri aquele culto dizendo, graças a Deus, o meu pai morreu hoje. Aí eu acho que o pastor que estava do meu lado ficou preocupado. Meu Deus, essa menina está louca, desequilibrou. E eu continuei e disse, porque se ele tivesse morrido há 3 anos atrás, ele estava no inferno. E agora há uma festa nos céus, porque um justo foi recolhido. Naquele velório, 3 amigos deles, médicos, aceitaram Jesus. E eu tenho uma convicção de um até breve, da eternidade, porque nós temos a vida eterna, amém, irmãs? Por isso que eu falo disso com tanta naturalidade e de verdade, sem dor. Meu coração é muito bem resolvido. Se você já perdeu alguém querido, esse é um parênteses, porque Deus me mostra que talvez você sinta uma dor fora do normal, de uma perda que você teve. Creia na eternidade, isso vai trazer um consolo no seu coração. É um até breve, Amém?
E no meio daquilo tudo, eu me formei 1 ano depois. E conheci o meu esposo. E eu já não queria muito ser médica mesmo. Já contei essa história para vocês. Você sabe quando você pega um diploma e você faz assim com seu pai? Ó aqui, pai, está aqui o diploma, aquelas coisas de filme. Está aqui, pai, o diploma. Eu não tinha mais pai. Então eu fui para Deus, irmãs. Eu peguei o meu diploma, eu entrei no meu quarto, fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei e coloquei o diploma em cima da minha cama. E falei, pai, está aqui o meu diploma. O Senhor me deu um chamado. O Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu estou pronto para viver isso. Eu deixo tudo, eu abro mão de tudo. Isso aqui não me segura. E você sabe o que Deus disse para mim, queridas? Não. Você vai ficar e você vai exercer a sua profissão. A minha renúncia não foi deixar. A gente escuta histórias de missionários. E os missionários dizem, porque eu deixei o emprego, porque foi assim. Comigo foi um pouquinho ao contrário, para não dizer muito. A minha renúncia foi ficar, porque assim que eu me formei, 4 meses depois eu me casei, eu conheci meu esposo. Isso aqui é uma outra pregação, irmãs, para mulheres solteiras. Quantas solteiras nós temos aqui? Então, eu venho pregar desse meu testemunho emocional para vocês outro dia. Se der tempo, amanhã a gente compartilha um pouquinho. Mas eu conheci Fred e com 4 meses a gente noivou, mais 6 meses a gente casou. Eu estava 5 anos solteira, orando e jejuando semanalmente pelo meu esposo e num propósito de consagração. E quando eu conheci ele, foi um negócio cheio de revelação, que ele disse para mim que não é nem para eu ficar falando isso, que eu torno a coisa muito mística, né? Mas eu falo para ele, mas foi a minha experiência. Porque, de fato, Deus me mostrou a ele antes de eu conhecer. Foi um negócio muito louco. Com 4 meses a gente estava noivando, mais 6 meses a gente casou. E o que eu disse para Deus? Senhor, nós temos um chamado em comum. O Senhor nos juntou com um propósito. Eu quero viver os teus sonhos, eu não quero viver os meus sonhos. É agora. E Deus falou comigo, não, você vai ficar, trabalhar mais um tempo. Queridas, Deus fez uma obra tão grande dentro de mim. Eu, de tão independente, agora eu não podia dar um passo sem Deus. Um passo sem Deus. E eu entrei num processo de Deus. Diga comigo, processo de Deus. Todas nós vamos passar por um processo de Deus. E o primeiro processo de Deus se chama tempo de espera. Diga comigo, tempo de espera. Uau, ai, né? Esse dói. Esse dói. Porque parece que quando Deus fala conosco, a gente já acha que a coisa é logo ali. Então, existiam coisas genuínas plantadas dentro de mim, mas ainda não era a estação para viver. E eu comecei a ficar muito chateada, porque eu disse, Deus, o meu marido é ministro em tempo integral, por que eu não posso ser ministro em tempo integral? Por que o Senhor me chamou para fazer um monte de coisa, multitarefas? Porque no mesmo ano, queridos, que nós moramos 1 ano em Belo Horizonte, e eu tinha falado para Deus, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais especialização nenhuma. Porque já me formei, já está mais do que bom. Não vou fazer. O que é que Deus me disse? Vai fazer sim, está pensando? Passei 1 ano em Belo Horizonte com o Fred, quando nós voltamos para a nossa cidade, em São Luís. Deus falou comigo claramente para fazer pediatria, e eu nunca gostei de pediatria. Queridas, olha para mim um pouquinho. Nunca diga nunca para Deus. Isso é uma dica que eu quero te dar, tá? Senhor, eu nunca vou fazer isso. Psh, cala a boca, irmã. Fica caladinha. Porque às vezes aquilo que você vai dizer, eu nunca vou fazer, é que Deus vai te levar a fazer. Amém? Alguém já viveu isso semelhante? Nunca vou fazer, nunca vou perdoar desse jeito. Deus, eu nunca vou fazer. Deus te pega e Ele te transforma e você se vê anos depois vivendo aquilo que você disse que não ia fazer. E eu cursei a faculdade, passei pela disciplina de pediatria com muita luta, assim, bem passada, mas sem nenhum amor, porque eu não gostava de ver criança sofrer.
Então, era uma das especialidades que estavam excluídas para mim. E um dia, eu viajei para ministrar com o Fred, para uma cidade, a gente foi para uma conferência ministrar, e a minha mãe implorou que eu deixasse uma procuração na mão dela, porque as inscrições estavam acontecendo. Eu deixei, e eu falei, não me inscreve, mãe, não me inscreve. E um dia de noite, eu estava no hotel orando, e Deus falou comigo, você vai fazer pediatria. E eu liguei para ela e falei, mãe, pode me inscrever. Ela disse, para quê? Eu disse, pediatria. Ela disse, você vai fazer? Eu falei, vou, Deus mandou. Mas eu queria tanto fazer essa prova, irmãs, tanto, que na noite anterior eu fui para uma vigília, fui dormir 4h30 da manhã, de tão animada que eu estava de fazer essa prova no dia seguinte. Para vocês terem uma ideia. Eu meio que tentei a Deus, sabe? Assim, Senhor, se o Senhor quiser mesmo, o Senhor vai fazer. E eram 5 vagas, muita gente do Brasil inteiro, uma sala lotada. E eu passei em 5º lugar. Número 5 na Bíblia simboliza graça. Minha graça te basta, minha filha, você vai fazer. E aí eu fiz essa especialidade, depois eu fiz saúde da família. Comecei também a trabalhar na área de auditoria. E mais uma coisa que eu disse para Deus que eu detestava, não conseguia ver, estar dentro de uma UTI. Eu acabei trabalhando durante anos dentro de UTI. E um dia, irmãs, no auge dessa minha crise, cheia de desejo de viver os sonhos de Deus, imersa, porque Deus abria cada porta que eu não podia dizer que não era Deus na minha vida. O meu pai, que poderia ter aberto portas para mim, já tinha ido com o Senhor. Um dia eu estava pensando numa revolta, porque Fred tinha viajado para ministrar, e eu queria muito ter ido, eu não podia ir, porque os meninos estavam pequenos, e nós tínhamos responsabilidades. No ano que nós fomos consagrados pastores, foi o ano que eu comecei a fazer residência. E nesse dia eu estava muito, muito chateada, por ele poder exercer o ministério integral e eu não. E eu lembro de ter saído no estacionamento do hospital, colocado meu jaleco. E eu disse dentro de mim, por que, Deus? Por que o Senhor não me deixou viver até hoje o meu chamado? Porque durante anos, irmãs, eu achei que a minha profissão me desqualificava para o ministério. Durante anos, irmãs, eu fui enganada pelo diabo. E eu achei que eu não era uma sacerdote, que eu não poderia exercer o meu sacerdócio plenamente, enquanto eu não estivesse vivendo aquele tão sonhado sonho ministerial. E nesse mesmo dia, eu estava trabalhando no auge de uma manhã atribulada. E eu vi uma irmã que eu já não via há 2 anos, fisioterapeuta, que eu conheci num outro hospital que eu trabalhei, alguém que eu discipulei, que eu ganhei a Jesus, porque mesmo no meio dessa crise, irmãs, eu ia fazendo estrago onde eu passava, eu ia falando de Jesus, eu abria célula, eu ia infiltrando a palavra de Deus. 2 anos sem ver essa mulher, que eu tinha pregado, que eu tinha falado de Jesus. 2 anos depois, ela tinha se divorciado, passado por uma luta na vida, e estava se transformando numa grande mulher de Deus e profetiza. Uau! Eu encontrei com ela, ela falou, olha, eu vim aqui atrás de você, eu descobri onde você trabalha, porque eu tenho um recado de Deus. Eu encontrei aquela mulher descrente, ela agora tem um recado de Deus para mim. Eu tenho um recado de Deus para você, eu não vou tomar muito seu tempo, não. E eu só quero te dizer o seguinte, todos os dias que você sai da sua casa e coloca o seu jaleco branco, você é sim ministra em tempo integral. Queridas, eu não posso explicar para vocês a sensação que eu tive de libertação naquela manhã. Porque eu estava com a mente parcialmente ocluída. Eu não conseguia ver. Foi quando eu comecei a me debruçar sobre sacerdócio. Porque todos nós somos chamados para exercer o nosso sacerdócio integralmente. O nosso ministério, a plataforma, irmãs, presta atenção, isso aqui é a menor parte. Estar com o microfone na mão é a parte mais fácil. Mas você quer saber quem você é lá no seu trabalho, é no dia a dia, é com a sua família. É ali que você tem a oportunidade de manifestar o seu ministério, de manifestar a glória de Deus. Eu creio
em pessoas, em homens e mulheres que vão revolucionar essa geração através de uma identidade restaurada, se infiltrando em áreas da sociedade. Eu creio no dia que nós vamos ter sentado na cadeira do Tribunal Superior Federal um grande homem ou uma mulher de Deus. Eu creio que nós vamos ter nas cadeiras da política homens e mulheres de Deus. Eu creio que nós vamos ter como principais cabeças pensantes, médicos e cientistas dessa nação homens e mulheres de Deus. Porque Deus está levantando pessoas e missionários diferentes. Então você, para manifestar o seu ministério, para exercer, não precisa abandonar a sua faculdade não, irmão. Algumas pessoas, algo muito específico, Deus vai fazer isso. Mas a grande maioria de nós somos chamados para ser múltiplos, para manifestar o reino, a glória, para manifestar, ter braços ministeriais e ser instrumento de Deus aonde nós formos. Amém? Você foi criada, mulher, para ser bem-sucedida, para ser um instrumento dele na sua geração, porque as escolas precisam de professores cheios do Espírito Santo. Quantas são professoras aqui? Você é uma revolucionária. Você está ali para não deixar aquelas crianças, aqueles jovens se corromperem com as ideologias que são tentadas ser plantadas na nossa sociedade. Você está ali para ser uma voz. Irmãs, naquela manhã, eu tive um misto de alegria e de indignação. Eu me indignei, eu fui para o banheiro, porque banheiro é lugar de oração, irmãs, amém? Verdade. Até hoje, banheiro para mim é um dos meus lugares favoritos. Liga o chuveiro então, liga aquele som, liga aquela música, chora lá, eu me ajoelho no chuveiro, eu me rolo, eu choro. Isso no da minha casa. No da rua, quando o negócio está muito oprimido, eu vou lá para o banheiro e começo a orar em línguas. Ora lá, machere, candrele, machore. Sai, Satanás, daqui desse lugar. Eu fui para o banheiro do hospital, irmãs. E naquele dia, eu levantei o meu dedo e eu falei, Satanás, tu vens todos esses anos me oprimindo com uma mentira. De hoje em diante, pela graça de Deus, quem vai te oprimir sou eu. Nós somos chamados para oprimir o diabo. Não tenha medo de dizer isso, porque nós não temos medo de Satanás. Ele está debaixo dos pés do Senhor e da sua igreja. Pare de ser uma mulher diminuída, oprimida, triste pelas vidas. E se levante e naquilo que você foi afrontada pelo diabo, diga de agora em diante, diabo, eu é que vou te oprimir. Eu falei assim, todo esse tempo que eu perdi. Irmãs, nesse dia eu fiquei doida. Falei, eu vou falar de Jesus para todo mundo que eu encontrar. Saí do banheiro, entrei no elevador, encontrei com a menina da limpeza que eu via todo dia, já sabia o nome, agora eu não vou lembrar. Olhei para ela e falei, ei, tudo bem, querida? Tudo bem, doutora. Aí eu olhei com aquela cara de profeta e falei assim, tudo bem mesmo? E ela disse, não está muito bem não. E aí eu comecei a profetizar dentro do elevador. Uau, foi uma coisa louca. Irmãs, eu comecei a abrir célula. Eu falei, Deus, enquanto o Senhor não me tirar desse lugar, eu vou manifestar o teu reino. Nós tínhamos uma reunião com a equipe do hospital, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, que eu chamava de reflexão matinal, ou eu chamava também de devocional. Era uma célula evangelística, mas eles não precisavam saber. Amém? Não precisavam saber que era uma célula evangelística. Mas ali eu orava, eu dava uma palavra curta de 15 minutos. Era o início do plantão, às 7 horas da manhã. Ninguém atendia ninguém naquela hora, só emergência. E todas as enfermeiras e técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fono, estavam ali. Porque ali eu era uma influência. Vocês entenderam? Ali eu era uma voz de autoridade. Ali eu coordenava aquela equipe. E quando eu passei anos perdidos, naquele momento eu descobri, meu Deus, eu sou uma influência nesse lugar. Eu posso usar a minha influência. Eu posso usar a minha posição para manifestar o teu reino aqui. E nós fazíamos sempre, sempre, sempre. E uma vez o nosso lugarzinho sofreu uma reforma e nós fomos mudados de posto. E durante 4 meses eu não pude fazer essa reunião.
E eu estava numa reunião com a direção do hospital, resolvendo outras coisas. Já estou concluindo essa parte para a gente encaminhar, mas eu quero contar isso para vocês, porque foi demais. Estava numa reunião na direção do hospital com as maiores cabeças pensantes, médicos, céticos, ateus. E o diretor-geral do hospital falou para mim: doutora Flávia, você precisa retomar as suas reuniões motivacionais. Porque quando a senhora faz as suas reuniões, as enfermeiras, o clima da equipe é melhor, as pessoas trabalham mais motivadas, parece que a gente tem menos intercorrências. Irmãs, foi isso que eu fiquei tão sem reação de ouvir um cara ateu me dizer isso, que eu falei para ele: glória a Deus. E eu fiquei mais estarrecida com a resposta dele. A mesa cheia, uma mesa redonda, ele olhou para mim e falou: glória a Deus. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Aí eu falei: aleluia. Ele: aleluia. Foi uma coisa assim de segundos. Ele não percebeu. Depois a gente mudou de assunto. Você foi chamada para ser instrumento de Deus aonde você está. Quantas ministras em tempo integral nós temos aqui? Olha para tua irmã e diz: você é ministra em tempo integral. Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, esse processo de Deus que eu falei, esse tempo de espera, o sonho ministerial adiado, pelo trabalho, pelos filhos, tantos sonhos puros. Mas eu tinha uma visão distorcida do que era servir a Deus. Eu achava que o meu valor estava em fazer coisas para Deus. Lembra da Marta? Ela batia muito forte dentro de mim. Eu queria realizar coisas para Deus. As minhas intenções eram boas. Eu só queria mostrar para Deus, eu só queria realizar coisas para Deus. Mas durante anos, Deus precisou me colocar no meu lugar de Maria. Quietude, aprender a ouvir, intimidade. Porque sabe, na presença de Deus, na intimidade, você não precisa provar nada para ninguém. Você ali é sua filha. Ali você tem um lugar de proteção. Você sabe quem você é em Deus. Eu passei 8 anos quieta, servindo ao lado do meu marido. Eu já estive aqui algumas vezes ministrando sempre ao lado, por detrás, sendo um apoio, porque eu nunca quis que houvesse um peso ministerial no meu marido que o fizesse tomar decisões simplesmente pelo dinheiro. Eu nunca quis que o meu marido se movesse pelo dinheiro, ministerialmente falando, com o peso de ter que suprir a família e de ter que aceitar algumas coisas. Eu achava que no início a medicina eram as nossas tendas. Depois eu entendi que era parte de quem eu era, do meu ministério, do meu chamado também, de mãe de ser ali pastora. Muitas vezes dentro da UTI, Deus me lembrou: filha, uma pastora não entraria aqui, mas você como médica tem uma voz. Muitas vezes eu estive ali dentro, orando por pacientes, vendo mães entregando suas filhas no leito, suas vidas para Jesus no leito de morte dos seus filhos. Hoje eu tenho médicas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, mães de pacientes que são minhas discípulas. Algumas eu conheci ali num leito de enfermidade, porque Deus te levantou, mulher, para ser uma voz de influência. Chega de ser gatinha mimada. Eu passei aqueles anos deixando a Marta de lado e me tornando Maria. A Marta que existia dentro de mim dizia: Deus, me deixa fazer, eu sei fazer. Mas Deus foi me colocando no lugar de Maria. E eu amei servir o ministério do meu marido e ser quem estimulava a ele durante anos. Eu amei fazer isso. Porque mulheres, vocês têm, presta atenção, o seu homem, o seu marido, vai ser quem você profetizar também. Você constrói, você edifica o seu marido, amém?
Eu estive ali somando e um dia eu estava no Decol, no ano de 2011, na minha cidade. Ajoelhada no chão, de cara no pó. E nessa época Deus começou a me falar: filha, está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora. Você orou tantos anos, está chegando a hora. Deus te libera mais. Você sabe o que eu disse para Deus, irmãs? Senhor, eu não quero não. Quero não, Deus. Está tão bom aqui contigo. Está tão bom esse lugar de intimidade. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu estou tão sarada, eu estou tão curada, eu estou tão feliz de servir, de promover o meu esposo, de ver os meus filhos bem, de ver os meus discípulos crescendo. Eu estou amando esse lugar de Maria. E quando eu estava ajoelhada, irmãs, de cara no pó, quase debaixo da cadeira, a presença de Deus muito forte, veio uma profetisa sobre mim, chamada Stacy Campbell. Quantas conhecem a Stacy? Stacy não tinha me visto ainda ministrar, adoração, louvor, nada. Ela disse: você tem sido fiel ao lado e atrás. Chegou a hora de você também estar à frente. E Deus começou a falar comigo que promessas de anos estavam ali para se cumprir. E nesse processo de Deus, eu citei alguns aqui: o tempo de espera, a renúncia, a frustração de conciliar tarefas, o sonho ministerial adiado, deixando Marta de lado, se tornando Maria. Eu também passei por alguns sofismas, algumas mentiras e muros que eu fui construindo dentro de mim, porque eu me dei conta que aquela mulher tão segura, tão independente, já não existia mais. Quando Deus começou a falar comigo: filha, eu vou te usar nisso, nisso e nisso, eu já não conseguia me ver capaz. Eu já não conseguia me ver capaz. Eu deixei de compor. Eu tinha um caderninho de composição. Eu guardei esse caderninho e falei: as minhas músicas não são tão boas assim. As palavras que o Senhor me deu não são tão boas assim. Usa o meu marido. Eu comecei a oferecer gente para Deus. Sabe como é que é isso? Eu ia orar e Deus dizia para mim: filha, isso e aquilo. Eu dizia: Senhor, olha para fulana. Ela é tão boa nisso. Ela pode fazer tão melhor do que eu. Eu comecei a oferecer pessoas para Deus, porque eu já não me sentia capaz de fazer. Eu dizia: Deus, sabe, eu sou tua filha, sou tua filhinha, eu amo esse lugar, eu amo teu colo aqui, eu estou protegida, não me tira daqui. E Deus falou comigo: filha, agora você está pronta. O problema, irmãs, é que o que acontece na montanha não pode ficar na montanha. O que acontece na caverna não pode ficar contido na caverna para sempre. Deus vai gerar em você coisas no secreto, até a hora que Ele vai chegar e dizer: chegou a hora, oi, eu vou te expor, eu vou te colocar num lugar mais elevado, e as pessoas vão ver o que eu tenho feito na tua vida. E eu me lembro que quando eu escrevi essa palavra, ano passado, eu falei: Deus, eu vou me expor desse jeito, o Senhor sabe que eu nunca gostei de me expor. Deus falou comigo: muitas pessoas precisam ouvir da experiência que você viveu. Eu me lembro de estar ouvindo um DVD, vendo um DVD do Hillsong, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E tudo estava lindo, e a adoração estava fluindo, e algo tão poderoso. Mas de repente, apareceu um cara, que não estava até então liderando a adoração, e ele apareceu para ministrar uma canção. E a sensação que eu tive, eu falei para Fred: uau, parece que esse cara estava preso, assim, ele estava enjaulado, e estavam alimentando ele, e na hora de ser assim: agora é a tua vez, vai. E esse cara chegou e arrebentou tudo. A glória de Deus veio de uma forma diferente. Você já conheceu pessoas que quando elas chegam e quando elas abrem a boca, são tão cheias de Deus que o ambiente espiritual muda? Queridos, durante anos,
A leoa que existia dentro de mim estava enjaulada, mas estava sendo alimentada. Até a hora que aquela jaula não pôde mais me conter. Deus falou comigo, chegou a hora. E eu quero profeticamente dizer para você, mulher, chegou a sua hora de sair dessa jaula. Chegou a sua hora de sair dessa jaula do medo, dessa jaula do sentimento de eu não posso, dessa jaula de sonhos frustrados, até engavetados. Está na hora de se levantar. Está na hora de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer tudo, eu vou cumprir tudo que o Senhor me criou para ser. Eu vou manifestar a tua glória. Porque o Senhor nos ungiu. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Diga comigo, Ele me ungiu. E unção não fala de talento. Unção não fala de poder. Você sabe o que significa a palavra unção? Unção é a habilidade para fazer aquilo que você naturalmente não poderia, mas que em Deus, sobrenaturalmente, você pode. Quantas querem ser cheias dessa unção para viver o sobrenatural de Deus? Deus te chamou, querida, não para dar um passo de cada vez. Presta atenção. Deus te chamou para você dar um passo mais largo que as suas pernas. Deus vai aumentar a sua velocidade. Deus vai fazer na sua vida de maneira tão sobrenatural que muitos verão e temerão o que Deus tem feito. Deus tem ungido e capacitado. Eu queria te convidar a ficar de pé essa hora. E eu queria orar por você essa hora, porque eu creio que essa é uma noite de rompimento. Você crê comigo? Se você chegou aqui com algum sentimento, eu queria orar por algumas pessoas. Você que se encontra frustrada ministerialmente, que sente que o seu tempo já passou, você já teve experiências incríveis com Deus, mas as coisas não aconteceram da maneira e na hora que você imaginou. Você olha e fala assim, Deus, isso não é nem mais para mim. Sabe aquele sonho missionário, ministerial? Talvez o tempo foi passando e foi tirando de você a força naquele sonho. Quero orar por você. Eu quero orar por você, mulher, que se sente enjaulada nas próprias emoções e que precisa de algo novo. E eu quero orar por você, mulher, que está grata com tudo que Deus tem feito, mas está inconformada. Você quer algo novo, você quer ir para um outro nível, você quer rompimento na sua vida como você nunca viveu. Saia do seu lugar no nome de Jesus. Profeticamente, esse não é só um chamado mais uma vez ao altar. Profeticamente eu quero declarar tempo novo, algo novo. Um tempo de águas mais profundas. Um tempo de águas ainda mais profundas, de revelações que você nunca imaginou em ter. Se você quiser se ajoelhar, deitar no chão, eu não sei. Mas essa é a noite do rompimento. Essa é a noite do sobrenatural de Deus. Feche os teus olhos, comece a clamar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas.